A grande armadilha no tratamento da gordura no fígado. Porque você faz o tratamento e no final, quando você acha que fez tudo certo, você piorou. Seu fígado tem mais gordura do que quando começou. Por que acontece isso? São 5 pilares do tratamento que eu vou te falar aqui, só que se você fizer um deles de maneira errada, você vai piorar. E são poucas pessoas que têm essa informação. Então, já curte esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 50 mil likes, uma meta bem ousada, porque são mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que tem gordura no fígado. É muito alta essa frequência, então se você curtir, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Cerca de 20 até 30% da população mundial pode ter gordura no fígado. E desses, cerca de 20 a 30% também vão ter inflamação no fígado, que se chama de esteatohepatite, quando o fígado começa a ser machucado pela gordura. A gordura no fígado tem 3 estágios: leve, moderado e grave, ou estágio 1, 2 e 3. Nos estágios iniciais, no estágio 1, por exemplo, você consegue reverter o processo de gordura no fígado. Então, muito importante isso. Vocês sempre perguntam, tem como melhorar? Tem como eliminar totalmente? Se for no estágio leve, tem sim. No estágio grave, por exemplo, quando você tem muita gordura no fígado, qual é a importância do tratamento? Para você manter. Muitas vezes não é possível eliminar totalmente a gordura do fígado, mas se você manter, já é um grande resultado, né? Já é uma coisa boa. E quais são as causas de gordura no fígado? Por que acontece? Obesidade, má alimentação, uma dieta rica em açúcares, em gorduras saturadas, por exemplo, alimentos processados, sedentarismo, genética, o excesso de álcool. Quase 100% das pessoas que ingerem muito álcool, olha só, é difícil você ouvir um médico falando em 100%, mas o excesso de álcool, o alcoolismo, é muito relacionado, está intimamente ligado com o processo de gordura no fígado. Então, muita atenção aqui. Quais são os sintomas da gordura no fígado? A maioria das pessoas não tem nenhum tipo de sintoma, 80%. 20% pode ter algum tipo de sintoma como empachamento, você fica estufado, pode ter alteração no trânsito intestinal, dor no hipocôndrio direito. O que é isso? No lado direito, embaixo da costela, você pode ter dor. Amarelão nas fases mais avançadas, você pode ficar inchado, né? A chamada ascite, aquela barriga d'água. Pode ter inchaço nos pés também, o edema de membros inferiores. Então, esses são alguns dos sintomas quando a gordura no fígado está numa fase mais avançada. E qual é o problema de você ter gordura no fígado? Porque essa gordura pode irritar o seu fígado e causar uma lesão, causar uma inflamação. Se essa inflamação não for tratada, se você não fizer nada para corrigir, vai gerar um processo de fibrose, uma cicatriz, e essa cicatriz pode virar cirrose, com aumento do risco de você ter câncer de fígado, por exemplo, carcinoma hepatocelular. Então é muito importante você ficar bem atento. E aqui, quando o seu fígado começa a não funcionar direito, você vai ter mais sintomas. Qual é a função no fígado? Eliminar as toxinas, mas ele também participa da formação das gorduras, do colesterol, ele também regula o metabolismo do açúcar no sangue, ele pode formar açúcar, por exemplo, então participa intimamente desse processo. Fatores de coagulação, também formação de proteínas da albumina, então seu estado nutricional, e também importante para você não ficar muito inchado, porque quando a albumina está baixa, você fica com o corpo inchado. Então o fígado tem todas essas funções, fatores de coagulação também, então é muito importante você evitar esse processo e ficar atento nos 5 pilares. Quais são as condições associadas com gordura no fígado? Diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, síndrome metabólica, você tem os triglicerídeos altos, você tem gordura no sangue aumentada. Então, essas condições vão aumentar a chance, até porque estão relacionadas com obesidade, né? Uma coisa acaba se relacionando com a outra. Será que o fígado pode se regenerar? Pode se formar novamente? Uma vez me falaram que se eu tirasse uma parte do meu fígado, a outra parte conseguiria formar ela novamente. Isso é verdade? Em partes é. Mas por que na gordura no fígado você não tem isso, né? O seu fígado perde essa capacidade. Porque se você machucar ele todos os dias,
ele acaba perdendo essa função de se regenerar, tá bom? Então, o dano crônico é muito ruim para o fígado. E quais são os 5 pilares e a grande pegadinha, a grande armadilha que você não vai mais cometer? Primeiro pilar, exercício físico. Pelo menos 150 minutos por semana. Idealmente dividido em 5 dias. Então, 30 minutos 5 vezes por semana. Pode ser caminhada? Pode ser corrida, pode ser hidroginástica, pode. Faz o exercício que tiver ao seu alcance, tá bom? Você vai estar fazendo um bem no processo de reversão da gordura ou estabilização, tá? Marca isso, exercício físico. Segundo pilar, dieta. E aqui eu vou chamar a atenção para a dieta DASH ou dieta do Mediterrâneo. Azeite de oliva extra virgem, peixes, vegetais te ajudam nesse processo. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre os melhores alimentos e também os piores na gordura no fígado, aqueles que você deve evitar. Eu vou deixar aqui em cima para você assistir, mas alimentos processados, ricos em açúcares simples, carboidratos simples, devem ser evitados, assim como alimentos muito gordurosos, com gorduras saturadas, você também tem que evitar. Então, segundo pilar, dieta. Terceiro pilar, redução do peso. Se você diminuir em 5% o seu peso corporal, isso também te ajuda no processo de estabilização ou reversão da gordura no fígado. Se você conseguir um pouco mais, entre 8% e 10%, isso é melhor ainda. Presta atenção na armadilha que eu vou te falar, hein? Não esquece disso que vai fazer total diferença. Número 4, cortar o álcool. Parar de beber completamente. Tolerância zero, principalmente se a gordura no fígado for causada por álcool. Se tiver o fígado gordo, porque ingere muitas bebidas alcoólicas. Mas nem mesmo uma latinha por semana? Não. Mas quando eu for no aniversário? Não. Nós já sabemos que qualquer quantidade de álcool pode piorar o processo de esteatose hepática alcoólica. Então, tolerância zero. Se você não tiver uma gordura no fígado ocasionada por álcool, também vale a pena você parar de beber, porque o álcool pode prejudicar ainda mais, pode inflamar o seu fígado, então vale a pena você suspender completamente o consumo de álcool. Vale a pena também você ter cuidado com suplementos e com chás. Não é porque chá é natural que ele não pode fazer mal. Também tem substâncias químicas e muitas dessas substâncias podem prejudicar o fígado. E aqui remédios, não são todos que você vai poder usar. E aí como você vai saber? Na hora da consulta, você tem que avisar o médico, deixar bem claro para ele, eu tenho gordura no fígado. Dessa maneira, ele vai saber quais medicamentos ele pode prescrever e quais eles não podem. Porque, assim como outras substâncias, suplementos, chás, alguns remédios também podem atacar o fígado. E quem já tem um processo de inflamação, quem já tem o fígado machucado, digamos assim, não vai poder utilizar alguns tipos de medicamentos. E o quinto pilar, tratar doenças associadas. É fundamental que você melhore como um todo. Não adianta você ter o hipotireoidismo, que pode aumentar a frequência de gordura no fígado, não tratar o hipotireoidismo e fazer todos esses pilares que não vai adiantar. Então é muito importante tratar condições associadas à gordura no fígado, como um todo, não só ver a parte do fígado, mas sim todo o seu metabolismo. E qual é a grande pegadinha? Por que muitas pessoas tratam, fazem tudo certo e não conseguem melhorar? Vocês lembram que eu falei do terceiro pilar, que é a redução do peso? Essa redução deve ser gradual, porque se você fizer uma redução brusca, você vai piorar o processo de gordura no fígado, em alguns casos, até causando uma alteração mais grave, até causando necrose. Então, é muito importante você fazer essa redução gradual. Então, não comece de uma hora para outra a restringir tudo, por exemplo. Por quê? Se você perder peso de uma hora para outra, o seu fígado vai sofrer e você vai piorar. É por isso que muitas pessoas falam isso. Eu tratei e piorei, eu tratei e não vi resultado nenhum. Por quê? Você perde peso muito rápido e o seu fígado sofre. Piora a inflamação no fígado, às vezes até causando necrose. Então, é muito importante você marcar isso. Faça modificações para você perder peso de maneira gradual, devagarinho, de pouquinho em pouquinho. E medicamentos, tem remédio para gordura no fígado? Por que eu não coloquei nos pilares? São 5 e vocês viram que não existe nenhum pilar medicamentoso, porque o tratamento com remédios é muito restrito na gordura no fígado. Ele é para aquelas pessoas que já têm comprovação por biópsia, que têm fibrose, e mesmo assim não é
muito efetivo. Quais seriam as opções? Pioglitazona, por exemplo, um remédio utilizado para diabetes mellitus tipo 2, mas tem muitos efeitos colaterais. Vitamina E, mas tem que ter cuidado com o sangramento também. Existem estudos com análogos de GLP-1, que é o Ozempic, Saxenda, Victoza, com outros remédios como Orlistat, metformina, mas não existe nenhum tratamento padrão para todas as pessoas. Por isso que você fica com aquela dúvida. Meu médico falou que eu tinha gordura no fígado, mas ele não deu nenhum remédio. Por quê? Os remédios vão ser prescritos por um grupo seleto de pessoas. Também não existem outros remédios, como silimarina, que o pessoal fala bastante. Não tem comprovação científica que a silimarina pode tirar a gordura no fígado. Nem outros suplementos, como ômega 3 ou alguns suplementos do tipo, tá bom? Então preste atenção nesses pilares, faça o que realmente vai te gerar resultado e cuidado com a armadilha. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir. Se você não curtiu ainda, lembre da nossa meta, se inscreva no canal e sempre ative o sininho. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira o YouTube te avisa sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei as 10 melhores frutas e as 5 piores frutas para gordura no fígado. Você quer saber quais são? Então não deixa de assistir esse vídeo aqui, ó.